aqui a gente vê algumas lições, não é? Que a ira nos traz. A ira de Caim nos mostra como as suas intenções eram a de resolver o problema da sua própria maneira. Eu não quero me submeter a Deus. A minha ira me levou àquele impulso, aquela carga emocional. O que estou pensando nessa hora? É assim que eu vou fazer, de bate pronto. É sempre um grande erro a gente colocar a culpa das explosões emocionais, ou até mesmo dos assassinatos, no temperamento do indivíduo. Ah, fulano é assim porque ele é pavio curto. É porque ele é um fio desencapado, por isso que ele age dessa maneira. Não. Diante da ira pecaminosa, a gente deve sempre reconhecê-la como um pecado. A gente sempre deve confessá-la e abandonarmos os desejos que ela coloca em nossa carne, de tratarmos, de resolvermos, de não nos submetermos a Deus. Quando Caim aqui, apesar do próprio Deus ter vindo aconselhá-lo, não é? Dar ouvidos à sua própria carne, ele demonstra que não adiantou de nada a palavra de Deus estar ali diante dos seus olhos, como não adiantou de nada a palavra de Deus estar aberta diante dos ouvidos de Adão e Eva. Eles pegaram e comeram do fruto, eles não se importaram. Caim trilhou, do mesmo modo que os seus pais tinham feito anos atrás, a rota do descaso. Caim não ligou para o que Deus disse para ele, ele foi e fez o que estava no coração dele, ele foi e matou o irmão dele. Descaso por Deus, descaso pela palavra, descaso por conselhos, nós chamaríamos hoje bíblicos. E a palavra aqui para descair, a palavra nafal, cujo significado realmente está relacionado a algo que caiu, algo que foi abatido, algo que praticamente está morto. Algo que foi ferido é como uma fruta que cai do pé, ou alguém que caiu no chão. E a versão aramaica mostra outra palavra que retrata o sentimento de alguém que estava em absoluto colapso nessa hora. Não se trata de alguém, não se trata de algo que a gente deseja entrar, do tipo, eu quero ficar com um semblante descaído. Eu estou meio down, hoje eu prefiro não sair de casa porque eu estou um pouco para baixo. Hoje à noite está meio frio, está chuvoso, eu acho que eu vou ficar meio em casa, está um ambiente propício para eu ler um livro, assistir alguma coisa bem deprê, porque está um clima assim. Não é algo que a gente quer entrar, esse tipo de situação na qual Caim entrou. A gente pode descrevê-la como a completa ausência de alegria, da qual Deus tinha feito o ser humano, com a qual ele havia feito e dado ao ser humano. Deus nos criou para a alegria. Sendo que, na ausência dessa, não somente a gente tem a tristeza, mas a possibilidade da tristeza profunda. O semblante de Caim aqui descaiu pelo fato dele não estar desfrutando de alegria em Deus. E é sempre na ausência da presença de Deus que o coração triste busca satisfação e alegria no pecado. Bem, aqui a gente tem também alguns conselhos que mudam a vida de Caim. Pense no conselho de Deus para Caim. Deus o viu. Deus viu a sua tristeza, Deus se preocupou com Caim, Deus foi falar com ele, assim como ele espera que nós possamos ir falar um com o outro também, para nos ajudarmos um ao outro a prevenirmos a depressão na vida um do outro. Deus o viu, Deus viu sua tristeza, como Deus vê a nossa também, e Deus se preocupou e foi falar com ele. Essa foi a atitude de Deus. A gente já viu a atitude de Caim, a de Deus foi essa. Deus demonstrou todo o interesse do mundo. Deus explica que a sua tristeza era consequência de ele não ter feito a sua vontade, a vontade de Deus. Se Caim tivesse apresentado a Deus um sacrifício como Deus havia requerido, tudo ficaria bem. Mas Caim fez do jeito dele, quis fazer da sua vontade e não da de Deus. E aí ele errou. Deus o alertou. Se você fizer tudo que eu ensinei, você será feliz, muito feliz. Mas se não fizer, a consequência natural será uma tristeza profunda, uma alteração de humor, uma depressão no seu coração, que faz com que o seu semblante descaia. E, gente, sem conselhos sempre mudam vidas. Obviamente, bons conselhos. Maus conselhos também mudam vidas, mas terminando de empurrar a gente já abatido para o fundo do poço. Bons conselhos, sobretudo, são aqueles que vêm de Deus e são capazes de mudar para sempre a história de uma vida. Mas Caim não ouviu. Ele trilhou a sua própria rota. E se cada um de nós fizermos o que Caim também fez, o fim de cada um de nós não será muito diferente do de Caim.
tão somente porque ele não deu ouvidos aos conselhos. Como é que nós prevenimos uma depressão? Dando ouvidos aos conselhos de Deus. Dar ouvidos aos conselhos de Deus é a porta de entrada para a solução inicial, de antemão, para a entrada numa depressão espiritual. Conselho de Deus. No Salmo 33, verso 11, a palavra de Deus diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Mais uma vez, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Assim, o conselho de Deus serve para nós também. O conselho dele serve para todas as gerações. Serve para todas as pessoas de todos os tempos. E a palavra de Deus possui todo o conselho de Deus. E nós precisamos desse conselho. E ela possui muitos conselhos para nós, sábios conselhos, e sábios são as pessoas que dão ouvidos a essa voz que vem da palavra. Como nem todos dão ouvidos a esses conselhos, muitos acabam sofrendo as consequências tristes, não é? Desastrosas de suas próprias decisões rebeldes e decisões impensadas. A de Caim foi rebelde. Mesmo o Senhor lhe dizendo o que fazer, ele preferiu seguir outro caminho. E nem ele, nem você podem dizer que o conselho de Deus é algo impossível de se seguir, porque não é. Se o Senhor afirmou que a gente deve fazer isso ou aquilo, é porque é possível que a gente faça isso ou aquilo. Se o Senhor disse não faça isso, é porque Ele sabe que a gente pode não fazer. Se o Senhor disse faça aquilo, é porque Ele sabe que há em nós poder e força para fazer aquilo. Ele não coloca em nós um fardo maior do que a gente pode suportar. Se Ele nos orienta a fazer, é porque existe graça da sua parte para que a gente cumpra o que Ele espera de nós de um modo satisfatório, ainda que pequeno. Caim não ouviu o conselho. Ele preferiu agir rápido. Tome cuidado com esse tipo de atitude da sua parte, assim como eu devo tomar cuidado também. A gente não pode ser impulsivo e exasperado, agirmos de bate-pronto. Senti vontade, vou lá e faço. Eu quero resolver segundo o meu coração, imediatamente desejou. Ele preferiu agir rápido segundo as inclinações da carne dele. E agindo assim, ele decidiu não lutar contra as obras da carne. Até mesmo nessa situação, a carne de Caim queria lhe dar nada mais do que satisfação. Ele se sentiria satisfeito matando o irmão dele. Era como se fosse um descarrego para a alma dele. Eu matei o meu irmão, agora eu estou descarregado, agora eu estou em paz, eu fiz o que tinha que fazer, falei o que tinha que falar, matei quem eu tinha que ter matado. Ele queria resolver o problema. Como se o problema existia por causa de Abel, matando Abel, tudo ficaria em paz. Ou aparentemente em paz. Deus avisa Caim, mas ele não dá ouvidos, e Deus compara o pecado de Caim com uma serpente que está pronta para dar o bote. Quando Deus diz, o pecado jaz à porta. Essa é a maneira mais literal que nós temos para interpretar as palavras em hebraico que dizem, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. A ideia é a ideia de uma cobra que está para dar o bote. E isso traz à imagem aquilo que os seus primeiros pais também fizeram. Quando uma outra serpente estava para dar o bote na mãe de Caim, e ela também não dominou. Agora estava para dar o bote nele, e ele também estava para ceder. Essa é a eterna luta entre nós e os nossos pecados, entre os desejos bons e maus no nosso coração. Qualquer um cheio de inveja e de ira é uma presa fácil para o maligno. E a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso em nossa vida. Deus deixa claro, contra o pecado, nós é que temos que dominar a situação. O desejo do pecado é nos dominar. O nosso dever é dominá-lo. E em Cristo, nessa briga, a gente já é mais do que vencedor.